Olá, bom dia. Este é o nosso programa de toda quarta-feira, das 9 às 9h30, o Rota de Ação. Hoje o nosso tema será muito especial, tem muito a ver comigo e talvez até com você aí de casa. Só para falar um pouquinho sobre o Rota de Ação, que fica muito curioso ainda, né? O que é o programa Rota de Ação? Desde o início, eu me apresentando como Life Coaching, até observando os programas, eu não tinha relatado qual é a minha formação, a minha especialização. Eu sou formada em administração, formada em Life Design Coaching, pelo método Vanessa Tobias, também formada em processos gerenciais. Estou cursando neurociência aplicada ao coaching. Isso é uma especialização, só para vocês aí de casa saber do que a gente está falando. E o meu principal interesse de assunto sempre foi o autodesenvolvimento. O tema de hoje nós vamos falar sobre fobia social. E como eu cheguei até aqui? Fobia social é o medo de falar em público, é um transtorno de ansiedade, é um transtorno ansioso social. Incrível, né? Esse tema tem muito a ver com as pessoas, que é o medo número 1 das pessoas de falar em público. Vamos ao intervalo, em seguida a gente vai explorar um pouco mais sobre este tema. VS Automecânica Valdir, especializada em mecânica de caminhonete e caminhões. A VS Automecânica Valdir possui profissionais capacitados que irão deixar seu veículo em ótimas condições para que você possa viajar com mais segurança. VS Automecânica do Valdir para caminhões e caminhonete. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato@mecanicavaldir.com.br. A VS Automecânica do Valdir fica na rua 20 de maio, 1425, centro de Morro da Fumaça. Telefones 48 3434 2297 ou 984040798. VS Automecânica Valdir. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29% em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantada pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente, pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa. A gente pensa nesta semente.
O nosso Rota de Ação de hoje é um tema bem legal. Com certeza aí mexe com o pessoal que está em casa, que é o medo número 1 das pessoas. Isso eu descobri faz pouco tempo, que é o medo em falar em público. Mas já vamos explorar melhor esse tema. Agora eu quero simplesmente mandar um abraço para minha prima Marília, que está lá de São Ludgero e sempre acompanha o programa. Então um abraço para minha prima, um forte abraço e um beijo para ela que sempre nos acompanha. E para a Fabiola, minha amiga de curso, que ela mora em Rio do Sul e também está ao vivo nos assistindo. Fabiola, muito obrigado pela audiência e por estar aí acompanhando e até sugerindo alguns temas aqui no programa. Achei super top. Valeu, brigadão, um beijo aí para você. Então, a fobia social é algo que acontece na vida da gente e às vezes não sabemos. O que eu posso falar é o que aconteceu comigo. Às vezes a gente olha para as pessoas, está bem quietinha, parece que está julgada, nariz empinado, e de repente a gente vai, nem puxa conversa, né? Quem que não passou por isso, uma situação assim? O que será que a gente está num local público com muitas pessoas e senta neste local e fica pensando assim, o que será que o colega ao lado está pensando de mim? Sabe o que ele está pensando de você? O que o colega do lado está pensando de você, está pensando de mim. Este é o pensamento das pessoas. Só que eu não sabia disso. Fui descobrir isso num curso. O que significa isso? Através do conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente fica pensando e criando vários monstros. E estes monstros são os pesos das nossas vidas. Quando a gente fala aqui que esse programa é sobre o autoconhecimento, sobre identificar as crenças, os nossos valores, se trata disso tudo. E aos poucos, no Rota de Ação, a gente vai identificar um pouco dessas limitações, desses pesos que impede de a gente seguir a nossa vida com mais plenitude. Você sabe o que é plenitude? Você sabe o que é ter uma vida leve? A gente ouve direto sobre essa questão. E será que você já está experimentando isso? É uma questão bem interessante. Só sabe mesmo que é vida leve quem está vivendo uma vida leve. Então, neste curso que eu participei em Florianópolis, tinha em torno de 1.200 pessoas, que é o MMI do A.T. Javier, que é apresentado por Doug Nelson. Nessa sala com 1.200 pessoas, ele fez a pergunta. Ele comentou dessa informação que o medo número 1 das pessoas é o medo de falar em público. Aí ele perguntou, faz sentido para vocês? Eu com a mão só fiz assim. Quando eu vi que era a maioria que estava lá, pronto, aí já levantei a mão lá no alto, né? Que não era só eu que estava nessa. E eu pensando que era só eu. Interessante, né? Já quebrei um monte de paradigma por aí mesmo. E em seguida ele também questionou, você sabe o que o colega ao lado está pensando neste momento? Está pensando o que o colega ao lado está pensando de você. Então, os dois estão pensando a mesma coisa. Então, mais uma informação. Sabendo de mais essa informação, quebrou mais outros paradigmas. E eu fiz o teste. Eu fui convidada para participar de uma palestra, de um encontro assim, de apresentação de produtos, e me convidaram para apresentar o meu trabalho. Chegando lá, para minha surpresa, eu já fui lá na frente, né? Já estava um pouquinho mais à vontade em relação à fobia social. E, para minha surpresa, eu já ganhei um lugar privilegiado. As cadeiras da frente. Todas vazias. A primeira e a segunda. Você conhece essas fileiras da frente? A minha vida toda, tanto na escola, na faculdade, eu sempre procurei estudar mais lá no meio, ou mais para trás, ou pelos lados. Lá nas carteiras da frente ou nas cadeiras eu evitava. Será que é o caso de você aí também? Os palestrantes sempre chamam as pessoas para frente, né? Por que será? Porque está tudo vazio lá na frente. E eu pude ter este privilégio, quando eu quebrei esses paradigmas, de quando eu fui convidada para esta palestra. Comecei a ter benefícios aí.
Eu percebendo que eu podia escolher qualquer lugar lá na frente, que é a área VIP, né? É a área VIP. Então eu comecei a entender. E as pessoas, eu olhei para trás, todas lá no fundão. Eu pensei, não, tá reservado isso aqui? Não, não estava reservado. Era para quem tinha coragem. Em seguida, fui convidada para apresentar o meu trabalho. Em poucos minutos tinha que apresentar. Então, eu sabendo dessa informação de que é o número 1, o medo, o maior medo das pessoas é falar em público, eu já estava me destacando pelo fato de estar sentando lá na frente e de pegar o microfone e falar, nem que seja por alguns minutos. E foi bem assim. Essa foi a experiência na prática. Só que para chegar até aí, eu descobri na raiz o que me acontecia de chegar a explicar um trabalho na escola, na faculdade, travar, arrochar, não sair nada. E pior, eu tinha estudado quanto tempo? Me preparado por muito tempo. E chegar lá na hora, não sair nada. E ainda eu converso com algumas pessoas que estão nessa. E tem como sair disso. Tem como superar tudo isso. O ponto principal disso foi conhecer na raiz o porquê que teve uma reação dessa na minha vida. Então, eu fui buscar na raiz. Vamos ao intervalo e a gente vai conversar como foi buscar isso na raiz para resolver todo este problema. VS Automecânica Valdir, especializada em mecânica de caminhonete e caminhões. A VS Automecânica Valdir possui profissionais capacitados que irão deixar seu veículo em ótimas condições para que você possa viajar com mais segurança. VS Automecânica do Valdir para caminhões e caminhonete. Você pode entrar em contato pelo e-mail contato@mecanicavaldir.com.br. A VS Automecânica do Valdir fica na rua 20 de maio, 1425, centro de Morro da Fumaça. Telefones 48 3434 2297 ou 984040798. VS Automecânica Valdir. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Cante com a gente pra fazer dessa cantiga. Sermofu, a sua energia mais barata. A Sermofu informa a todos os seus associados que desde o dia 30 de novembro, a tarifa praticada pela cooperativa teve redução de 3,29%, em média mais barata para todos os consumidores. O resultado é fruto de uma política de redução de custos implantada pela atual gestão. A Sermofu também informa que chegou o aplicativo Sermofu Mobile. Nele você tem todos os serviços da sua cooperativa e fale de onde estiver. Baixe hoje mesmo no seu celular Android ou iOS. Ao se cadastrar na agência virtual ou na Sermofu Mobile, você concorre a um iPhone 6S. Baixe o app ou cadastre na agência.sermofu.com.br. Confira o regulamento no site da Sermofu. Vamos formar uma corrente, cante com a gente pra fazer dessa cantiga uma voz cooperativa de crença nesta semente. A força cooperativa.
Este é o programa Rota de Ação. E o Rota de Ação porque a gente sempre tem uma atividade que vai colocar você em ação. E como a gente estava falando ainda há pouco, esta ação é o que vai te levar ao teu melhor resultado. E hoje nós estamos falando de fobia social, que também é um impedimento, é uma barreira que está na vida de muitas pessoas. Às vezes está e a pessoa não sabe, e muitas vezes acompanha e a pessoa não sabe como se livrar. Então, o que eu estou falando é sobre o caso que aconteceu comigo, o porquê de tantas barreiras, de passar minha vida toda procurando algo diferente, não conseguindo conversar, tanto na escola quanto na faculdade, tantas oportunidades passando e a gente simplesmente negar por achar que não dá conta, por consequência da fobia social. Eu lembro que desde a infância muitas coisas foram acontecendo na minha vida e tem um período que a gente fala sempre dos setênios, que é dos 0 aos 7. Tudo que acontece dos 0 aos 7, de bom ou de ruim, alguma marca, algum trauma pode ficar e se repete dos 7 ao 14, dos 14 ao 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42 aos 49 e assim por diante. Se não resolver na raiz, só muda o cenário. Vai se repetindo o cenário, o problema, até a gente resolver. Então, quando eu falo em buscar lá na raiz, explorar um pouquinho mais, tem muito a ver, foi com base nos setênios. Aí eu descobri lá atrás onde originou a fobia social. E por consequência a gente vai atraindo cada vez mais e alimentando este peso, este bloqueio. Assim aconteceu comigo. Em chegar na faculdade, pensando assim, é na faculdade que eu vou largar tudo isso. E a situação piora, a gente vai vendo que também tem mais colegas nessa situação, só que no decorrer de tanto enfrentamento, acaba perdendo um pouquinho. Só que o principal ainda está lá. Eu comecei a fazer terapia e lá a psicóloga começou a tratar especificamente este assunto. Eu lembro que isso aconteceu em toda a minha vida, de não perguntar, de não levantar a mão, de prestar muita atenção no professor para não precisar questionar. E hoje eu falo com colegas, com amigos e com outras pessoas, eles, até jovens, têm a mesma situação. Muitos têm essa mesma situação. Então eu e uma outra amiga muito quietinha também, era exemplar da sala, né? É referência. O professor queria, por que vocês não são igual a Giane, igual a colega, quietinhas? Se tornava referência. E era pior porque dizia os holofotes, né, para elas quietinhas, e já começava a arrochar ali e não querendo ser o centro de atenção de nenhuma forma. Já era quietinha para não ser e ainda assim era. Então, cada vez mais alimentava essa questão da fobia social. E o que fazer mais para não chamar atenção? Daí é que chamava, né? Sempre alimentando essa situação. E esse episódio, eu lembro que foi lá na 4ª série. E não foi isso a causa originária, foi muito antes. Eu identifiquei isso, são só cenários que foram ocorrendo em seguida para alimentar essa situação. Na terapia, isso há 3 anos, em torno de 2 anos e meio, por aí. Veja só, o tempo, né? Da infância até agora convivendo com esse peso. Eu fui numa palestra da terapeuta e eu pensei, eu estou determinada, eu vou chegar lá e eu vou perguntar. Eu conheço ela, é tudo tranquilo. Cheguei lá, vou formular minha pergunta. E comecei a anotar e começou todas as reações. Palpitação, suor, e a vozinha dizendo, sai daqui, o que tu está fazendo aqui? Não é um lugar para ti, está num lugar estranho. Comecei a olhar para as pessoas, não conhecia ninguém. O que eu vou perguntar será o que vão pensar? São todos sintomas, só que eu nunca tinha observado. Quando a gente fala em olhar, viver só no presente, a gente não entende, né? Ou vive no passado, ou vive no futuro. Então, naquele momento, eu comecei a buscar muita coisa do passado. Olha, já te aconteceu isso? Tu arrochava, tu travava, aí vinham as lembranças lá de trás. E o futuro, né? A ansiedade. Se tu perguntar o que vão pensar. Já estava pensando no futuro. E nada de viver o presente, que era o quê?
perguntar. Passou o assunto, eu não perguntei. Isso é uma amostra do que sempre aconteceu na minha vida. Passava os assuntos e ficava angustiada, ia embora, ficava abafada, aquele aperto no coração por não ter perguntado. E era muito importante para mim. E depois ia pesquisar de alguma forma, nem perguntar para ninguém, né? Então, nesse dia aconteceu a mesma coisa. Questionei, fiz a pergunta tudo no papel, passou a vez, eu não perguntei. Chegou uma pessoa em seguida e fez uma pergunta. Chegou quase que no final da palestra e fez uma pergunta e causou uma polêmica na sala. Pensa numa pessoa braba, que era eu. Como que uma pessoa dessa chega no final, faz uma pergunta dessa aí que pra mim eu já joguei idiota, né? Só que eu identifiquei que também tudo que nos afeta é porque tá faltando na gente. Então eu vi que o que ela tinha, o que ela fez, eu não sabia fazer. E esse saber fazer, ela simplesmente chegou, pegou um assunto e perguntou qual foi o problema. Esclareceu o que ela queria, ela não tinha o mesmo problema que eu, só que, imagina, não sabia dessa informação, né? Fez a pergunta, fez a polêmica e em seguida encerrou a palestra. E eu não tinha perguntado. Aí pensei, agora eu conheço a palestrante, eu estou aqui por causa disso, eu vou ali falar com ela. O que aconteceu? As pessoas que estavam ali foram na frente, foram lá conversar e parabenizar, que foi um assunto muito interessante. E ficaram ali, e eu pensei, vai chegar a minha vez. Só que eu comecei a pensar no que tinha acontecido antes. Tá, o que tu tá fazendo aqui? Aquela minha vozinha. Tu nem conseguiu perguntar? Sai daqui. A minha vozinha. Peguei e saí. Onde contribuiu para mim ficar pior ainda. Fui lá na rua e pensei, a hora que ela sair eu falo com ela. Eu vi ela sair, eu não consegui falar. E depois uma reação tremenda. Uma reação que parecia uma criança. Passei por tudo isso, aquela angústia, aquele aperto e alimentando assim, realmente eu não sei falar mesmo, eu não sei perguntar, não tem jeito. Passou toda essa situação, eu voltei para a terapia e comentei com ela, porque ela que era a palestrante daquela noite. E ela disse que a reação que se dá quando da fobia social é a mesma reação de quem bebe muito e fica com ressaca. É a mesma sensação de ressaca. No outro dia eu não tinha energia para nada, estava derrotada. A sensação era essa, e de ressaca, como ela falou. Olha só, né? Ressaca, tá? Quero conviver com isso ou vamos resolver? Numa outra oportunidade, teve uma outra palestra e com mais palestrantes, e ela junto. Fui lá, a convite dela, disse, vamos lá? Eu disse, vamos. Dessa vez eu pensei, eu vou fazer diferente. Sabendo de toda a reação, se eu queria ter de novo ou não, eu fui determinada a questionar. Ouvi uma palestrante, ouvi a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E foi na Unisul. Aí neste momento, pensei, tá tudo favorável aqui. As mesmas pessoas diferentes, pessoas estranhas, eu não conheço. Um ambiente caracterizando a mesma situação de antes. E que sempre aconteceu na minha vida, né? Aí nisso chegou o meu marido. Ele estava em aula, terminou mais cedo e veio. Sentou do meu lado. Eu olhei assim, acabou, não vou perguntar. E o danado pegou e já fez uma pergunta. Eu olhei pra ele, como assim? Não, agora mesmo é que eu não vou falar nada. Igualzinho à situação anterior da menina que chegou, perguntou e fez polêmica. Eu pensei, não, só falta dar polêmica agora, né? Mas eu estava determinada a fazer minha pergunta. Então ignorei que ele estava ao lado, considerei também um estranho e foquei no que eu queria. E dessa vez eu não fiz a pergunta por escrito na minha folha. Deixei de lado. E simplesmente levantei a mão. Porque só em levantar a mão é difícil quando a gente está em público. E a coordenadora da palestra só apontou e disse que, ok, daqui a pouquinho iria ser a minha vez. Começou os sintomas, palpitação, tudo, aquela situação, vai perguntar mesmo? Olha, e aquela vozinha avisando, tu vai mesmo? Vai encarar isso aí? E eu, determinada, vou encarar. Chegou a minha vez de perguntar, eu estava tão tranquila, tão comigo mesma, que eu fiz até um comentário sobre a situação que se passava ali naquela sala, sobre os assuntos abordados, e depois ainda fiz o meu questionamento
e direcionei para a palestrante, que eu queria saber sobre a psicologia organizacional que tinha para desenvolvimento de pessoas, porque o tema justamente era sobre profissões e o que eu estava buscando para mim. E ela respondeu e ainda disse assim, nossa, interessante essa tua pergunta aí, a gente não tinha parado para pensar. E respondeu tranquilamente. Fiquei até o final, diferente da outra palestra que eu tinha saído sem falar com a pessoa no final, eu fiquei até o final. Falei com a palestrante que estava ali, ela chegou, elogiou a minha atitude e além disso, ficando até o final, eu ganhei um curso. Eu disse, olha, eu estou procurando, eu me expressei o que eu estava sentindo, olha, eu tô indecisa na minha profissão, o meu motivo de vir aqui é justamente entender essa profissão, que é a psicologia e as áreas que são trabalhadas, e eu estou indecisa. E a coordenadora do curso me propôs um programa de orientação de carreira. Ela disse, vem aqui e tu vai fazer. Nossa, ganhei a noite. E o que significou isso para mim? Que a gente tem que ir até o final, sim, não deve desistir. Mesmo que está com medo, tem aquela velha frase, finja que está com coragem, vai com medo mesmo. Isso foi um enfrentamento e eu consegui vencer essa barreira. E agora? Depois disso, e como é que eu vou encarar agora todos os acontecimentos da minha vida? Foram muitos que gravaram ali que eu não tive sucesso. Então eu fui fazer um curso, e justamente o de coaching, porque eu já estava direcionada à minha profissão, de trabalhar com pessoas e desenvolver, porque eu vi como eu estava precisando do autodesenvolvimento, de me conhecer ainda mais, e me conhecendo o resultado que eu comecei a obter, eu fui mais além. E numa atividade dessa do coaching, eu fiz um pouquinho pior. Daí agora eu tive um pouquinho mais de coragem. Eu fiz uma atividade que foi chegar num local público. A minha vida toda foi explicando, me preparar para um trabalho, saber tudo, estudar, na hora travar e não ir adiante, e arrochar, e depois o pessoal comentando, ih, tá ficando roxa, não conseguiu falar, e a gente se frustrando, né? Sabe o que eu fiz? Eu fui num lugar totalmente estranho, lá em Florianópolis, e eu disse, a minha atividade vai ser aqui. O que tu vai fazer? E cada um tinha que fazer a sua. Só espera, só grava. Pega o tablet e vem atrás. Eu entrei neste local estranho, só não sabia que ia ter um músico. E eu pedi o microfone para falar só 30 segundos. Aí ele assim, só 30 segundos? Eu disse, sim, pode. Ele, tá bom. Pegou e deu o microfone. E neste local, como eu estou falando agora com o microfone, eu pedi para todos que estavam ali simplesmente levantar, me aplaudir e assoviar. E eles assim, mas por quê? Eu disse, uma grande realização na minha vida. Eu até ganhei essa flor aqui. E essa flor que eu tinha na mão, eu disse que o meu marido tinha me dado por causa da grande realização. E, na verdade, eu tinha comprado lá na rua porque eu queria fazer aquela atividade. Então, naquele momento, o pessoal começou a se levantar. Em torno de 150 pessoas, eu acredito, naquela lanchonete. E o pessoal levantou, assoviou e aplaudiu. Então era tudo o que eu queria naquela noite. E simplesmente devolvi o microfone e fiz. E saí. Por quê? É o que estava faltando nas minhas explicações. Eu me preparava e não tinha esse resultado. E de repente eu tive a coragem de dizer, não, agora eu só quero isso aí. Eu quero que só se levantem, aplaudem e assoviem. Nossa, fizeram essa atividade em um lugar estranho, ninguém me conhecia e não sabe nem por que estava me aplaudindo. Então eu saí dali super realizada, porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo ali, igual a tarefa anterior, que era fazer uma pergunta, e aconteceu. E não aconteceu nada comigo. Teve algum problema? Não teve. E o que se chama isso? Coragem, porque o medo paralisa, e se a gente tiver coragem, a gente vai além. E se a gente vai além e passa as barreiras, tem os benefícios. E o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei? Uma vida. Aquela vida que eu deixei de aproveitar as oportunidades das pessoas, de passar o obstáculo, de enxergar além do obstáculo. E a gente escolhe se quer ficar atrás dele ou passar por ele. Eu resolvi passar por ele, por este obstáculo. E muitos benefícios estão acontecendo na minha vida. E aí, como é que eu estou aqui fazendo um programa de TV?
justamente por isso, por este obstáculo, conhecendo um novo mundo, conhecendo muito mais pessoas, muito mais oportunidades. Basta agora cada um olhar para si, o que está impedindo, qual é a barreira? Vamos passar por essa barreira, vamos ver o que tem depois aí. Porque a maior dor da vida da gente é a maior missão. Dessa atividade que eu fiz, no outro dia, eu fui explicar para os demais colegas do curso o que aconteceu. E quando eu me vi, eu estava lá na frente de quase 60 colegas, explicando o que tinha acontecido comigo. E eu ganhei aquele palco todo para falar. Quando eu vi, meu Deus, cadê o meu medo? O medo não me acompanhou. Quando eu vi, eu já tinha falado, eles até levantaram, assoviaram e me aplaudiram. E depois vieram ainda a elogiar toda essa minha atitude. Inclusive até uma apresentadora de TV que estava lá no momento e o diretor dela. Hoje ele trabalha na Fátima Bernardes e ela não está mais na TV. Ela veio elogiar. Eu achei super interessante isso. Eu pensei, não, peraí, como assim? Aí ela comentou, não, minha ídola, pelo ato de coragem. Eu disse, não, mas você é da TV. Aí vem a questão, não significa por estar na TV que às vezes não tem a sua timidez ou sua fobia social. Não significa também que não está lá é porque é tímido ou tem fobia social. O que importa neste momento é se conhecer e fazer o que bem entender, o que gostar. Então essa minha experiência foi muito impressionante por descobrir um novo mundo que eu não sabia que tinha depois dos obstáculos. E aí eu procurei cada vez mais identificar os meus obstáculos, identificar as minhas sombras, os meus medos e tudo o que me paralisa. Identificar tudo, fazer uma varredura, porque aquilo ali é o que estava impedindo. E aí a gente se questiona, o que impede a prosperidade? O que impede de eu ser feliz? O que está impedindo de ter uma vida leve? O que é vida leve? O que está impedindo de eu ter o meu hobby e lazer? Onde entra as 12 áreas da vida que eu resolvi explorar. Porque uma só, que acredito que isso faz parte da saúde e do equilíbrio emocional, estava travando as outras todas. Aí eu me pensei, é o meu trabalho. Não, o problema está sendo o meu trabalho. Não, meu problema está sendo a minha saúde. Não é nada disso. É na raiz. Estava travando muito mais lá atrás. E além de ser na raiz, que era a fobia social, era de acontecimento lá da infância. É ainda onde entra uma história muito maior, que é onde eu deixo a curiosidade aí para vocês. Cada um tem a sua história. E não se culpe pelo que está acontecendo hoje. São consequências. Quer resolver? Busque um profissional, especialista. Porque quando a gente não sabe, deve perguntar realmente para quem sabe. Então busque na raiz, busque o profissional certo que possa tratar tudo isso. E que seja a alavanca e que seja a chave para destravar todos esses cadeados que impede a sua felicidade, que impede a sua prosperidade, a sua abundância. Porque a gente vê isso diariamente. E as pessoas falam até muitas vezes de boca para fora. Fala, mas não conhece. Que tal começar a provar isso? A gente tem uma mania de estudar e achar que não estudou que chega. Daí vai lá e faz até um mestrado, um doutorado. E o que tu faz na vida? Não estou fazendo nada ainda. Eu acho que eu vou fazer mais um curso. Aplica. Tudo que aprender, aplica. Aprendeu, aplica. A gente lê um livro, aí tem lá uma pergunta, a gente não responde. A gente só lê a pergunta. E que tal aplicar? Para ver o benefício que se traz. A gente nunca vai mais além. Aplica. Então, tudo que a gente... E eu fui sempre essa. Nunca estou o suficiente. Eu tenho que estudar, ler muitos livros e outro livro. E quando eu aprendi também neste curso que tinha 1.200 pessoas, ele disse, sabe qual é o segredo do sucesso? Estudar, aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Sabe quais são os 10 segredos? Ele foi dizendo, aprender, aplicar, aprender, aplicar, aprender, aplicar, até chegar em 10. E aí? Cria um hábito, né? Então, tudo que a gente aprende, aplica. E por que eu estou aqui também falando na TV? Porque o que eu aprendi, eu também quero aplicar. E o que eu aprendi, eu também quero ensinar. E se está sendo válido para você, este é o meu objetivo. Se está sendo válido para uma pessoa, este é o meu objetivo. Se não está sendo válido para ninguém, mas para mim já está valendo. Isso é o que importa. Isso é a semente. A gente não pensa... Se a gente pensa na árvore pronta, produzindo, dando fruto, é o resultado de uma semente. E eu aqui simplesmente estou sendo uma semente. Já está valendo só por ser semente. Então, este tema
o que a gente falou até agora é mínimo, tem muito mais por aí. Tem muito mais, porque a fobia social, ou o medo de falar em público, o medo de expressar, e até mesmo no dia a dia, com a família, ou até mesmo na educação dos nossos filhos, impede e tem consequências gravíssimas pelo fato de a gente utilizar o trabalho para não precisar estar se comunicando, enfrentando. Nossa, eu passei por tanta situação, eu não resolvi na minha vida e agora eu tenho meu filho, ou eu tenho a minha filha e eu não consigo lidar com isso. Aí o que eu vou fazer? Vou fugir disso, vou trabalhar, chegar em casa cansada e dormir, no outro dia trabalhar, e assim passa. Os filhos crescem e depois estão passando o mesmo problema da gente. Então vamos resolver na raiz. Aqui fica a rota de ação de hoje, é isso aí. É analisar um pouquinho mais o que está acontecendo ao nosso redor, em nossa vida, e o que pode ser mudado por você mesmo, não importa a idade. E, por consequência, você vai estar ajudando até o futuro, que é o seu filho, sua filha, ou seus pais até mesmo, né, o que tá passando. Então, tem uma frase, deixa eu ver se... aqui. Portanto, como se tornar mais consciente? Que é essa questão de se tornar consciente do que está acontecendo. Um jeito é parar e se indagar. O que estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? Porque o que você está sentindo, o que está pensando, é um reflexo só da sua vida. E este reflexo não é de hoje. É uma consequência. Então, o parar hoje, observar o que está ao seu redor, é o que vai ter um questionamento que leva a revelar tudo o que aconteceu e o que ainda vai acontecer. No momento que você pergunta, fica consciente, porque trouxe a mente de volta ao momento presente. Ao momento presente. Porque temos muito essa questão de ficar pensando no passado, no que aconteceu. No meu caso da fobia social. Nossa, já me aconteceu isso antes, então impede, porque é com base em experiências passadas. Se eu estou vivendo no passado, pensando as coisas que ocorreram, eu estou vivendo no passado. E se eu ficar pensando assim, o que vão pensar de mim, o que vão julgar de mim, eu estou vivendo no futuro. E por que não viver o presente? Estou fazendo isso agora, e o que vai acontecer, deixa para acontecer, não aconteceu ainda. São simplesmente pensamentos. Tem uma frase aqui. Agora perdi a frase. Mas essa frase fala do poder, que o poder está com a gente, e realmente o poder consciente. Então a gente determina esse poder. Frases são simplesmente frases, são interpretações. São simplesmente interpretações. Tem uma outra frase aqui que é: o progresso é a habilidade do homem de complicar as coisas simples. Olha só, o progresso é a habilidade do homem de complicar as coisas simples, de Thor Heyerdahl. E ainda, quando se fala do passado, o passado pelo menos é seguro. Não é assim? O passado é seguro, a gente já viveu. Enfrentar o novo é mais difícil, então eu fico aqui no passado. Você já viu alguém aí ao seu lado vivendo no passado? Sabe por que vive lá? Que é mais seguro. Já passou, está confortável aí. Isso se chama zona de conforto. Então, a rota de ação de hoje é simplesmente parar e pensar o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo, e que a gente sempre cai no mesmo questionamento: é o que você quer? O que está acontecendo na sua família, na sua sociedade, é o que você quer? É o que você está esperando? É o que você quer para o futuro? O que você pode fazer então? Eu fiz isso comigo, eu fui tratar na raiz e até hoje eu estou tendo esse benefício e também podendo aplicar o meu conhecimento e passar adiante. E foi através do autoconhecimento e desbloqueios, da chave mesmo, de destravar o cadeado. E tá tendo, muitas pessoas vêm até mim e até acham interessante os assuntos abordados aqui. Então, para mim já está valendo. Já estou aplicando e não está parado. Então, quer dizer que meu medo não está mais me paralisando. Ele está me dando cada vez mais coragem ouvindo isso das pessoas. Nosso programa fica por aqui. O próximo nós vamos ter um convidado. Hoje não deu certo para o convidado comparecer. Num próximo nós vamos tratar de mais outros assuntos interessantes aí para a nossa vida. Tenha um bom dia e que não deixe nada impedir a sua vida. Vamos adiante, não deixe quem está sofrendo aí com a fobia social, vamos tratar da forma devida.
e tenham um bom dia e agradeço a atenção de todos. Ficamos por aqui com a TVR Sul.